Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, futuros servidores da Polícia Militar do Piauí. É uma satisfação imensurável estar com vocês aqui na Loja do Concurseiro, simplesmente o curso online que mais cresce no Brasil. Cresce por quê, professor? Porque os nossos próprios alunos são a nossa propaganda. Isso, você vai ser aprovado e classificado. Anote logo na sua agenda. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a sua aprovação e classificação não será atingida. Vamos agora para o 8º aulão, Direitos Humanos. Você que está se preparando aí para a Polícia Militar, aproveite e compre logo o nosso pacote aí preparatório para a Polícia Militar na loja do concurseiro.com.br. Vamos tratar hoje sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quem sou eu? Eu sou o professor Valnei Oliveira, sou advogado e também sou professor em concurso público em todo o Brasil. E estamos com você. Seremos sim um instrumento, eu e toda a equipe da Loja do Concurseiro, para a sua aprovação e classificação. Bem, vamos começar agora, mais uma vez, tratando da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Para nós, quando eu digo nós, eu incluo você também, nós temos agora uma intimidade com essa declaração. A partir de agora, eu não vou falar o tempo todo Declaração Universal dos Direitos Humanos, senão ao final da aula serão 4, 6 horas de aula só de eu acabar de falar toda essa palavra. Então, para nós, que somos íntimos, e se você não é, você vai ficar igual eu, íntimo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, vamos chamar de DUD, tá certo? Então, a partir de agora, quando você ouvir falar DUD, não vai pensar que é aquela sua ex-namorada, então não esqueça. A DUD é a Declaração Universal de Direitos Humanos, tá? A partir de agora, lembra, DUD. Declaração Universal de Direitos Humanos, DUD. Diz assim, ó, primeira informação importante, e essa informação é possível candidata para cair na sua prova. Diz assim, a Declaração Universal de Direitos Humanos foi adotada após a Segunda Guerra Mundial pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948. Então, a primeira informação que eu quero que você guarde aí, anote no seu material. Ah, professor, mas está sendo muito rápido. Dê um pause, né? E vá anotando com calma, porque possivelmente pode cair na sua prova. Então, lembra que a declaração ela surgiu após a Segunda Guerra Mundial, tá? Mais precisamente no ano de 1948. Aí vem uma pergunta na sua mente, eu leio a sua mente. Você aí perguntando, professor, mas isso cai em prova? Essa situação aí cai em prova? Sim, se cai. Eu sou o professor que mata a cobra e mostra a cobra morta. Olha lá, questão que caiu em 2012. Olha o que dizia a questão. A Declaração Universal de Direitos Humanos foi adotada após a Segunda Guerra Mundial pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Informação que eu acabei de passar para você, informação que caiu em uma prova em 2012 em concurso público. É esse o segredo que nós temos aqui na Loja do Concurseiro. Focamos o concurso. Aqui você não está fazendo um curso preparatório para o direito, uma pós-graduação, não. Aqui você está aqui para ser aprovado e classificado. Pronto. Aprender o essencial. Anotou então essa informação? Então, de acordo com o que nós acabamos de ler, essa questão está o quê? Futuros servidores da PM do Piauí? Corretíssima. Dentro das condições normais de temperatura e pressão. Vamos lá? Uma outra informação muito importante que você tem que anotar aí no seu caderno. Não esqueça, a DUD não apresenta instrumentos ou órgãos próprios que tenham como objetivo tornar obrigatória a sua aplicação. Anote aí que é fortíssima essa informação. A DUD, Declaração Universal de Direitos Humanos, não apresenta instrumentos ou órgãos próprios que tenham como objeto tornar obrigatória a sua aplicação. Professor, traduz aí numa linguagem mais clara que eu quero entender isso. Vou traduzir. Vamos analisar o direito constitucional rapidamente, para a gente ter um parâmetro. No direito constitucional,
brasileiro, nós temos os direitos fundamentais e as garantias fundamentais. A gente estudou sobre isso, né? Direitos fundamentais, resumidamente, eu posso dizer que possuem um conteúdo declaratório de direito. Então, os direitos fundamentais possuem um conteúdo declaratório de direito. E as garantias fundamentais possuem um conteúdo assecuratório de direito. Então, recapitulando, olha lá, direitos fundamentais possuem um conteúdo declaratório de direito. Garantias fundamentais possuem um conteúdo assecuratório de direito. Então, eu posso dizer que no direito constitucional, a nível de Brasil, nós temos o direito fundamental que possui um conteúdo declaratório, como se fosse a DUD, que a DUD também tem um conteúdo declaratório de direito. Todavia, entretanto, no direito constitucional, existem instrumentos que vão garantir os meus direitos fundamentais, que são as garantias fundamentais, também conhecido como remédios constitucionais, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de junção, ação popular e o direito de petição. Perfeito? Então, no âmbito do direito constitucional, eu tenho direitos fundamentais, que possuem um conteúdo declaratório de direito, e tenho instrumentos que vêm garantir o meu direito fundamental, que são os remédios constitucionais. Exemplo rápido, prático, direito à liberdade. Ok, se a minha liberdade for cerceada por ilegalidade, qual é o instrumento que eu vou usar para garantir essa minha liberdade? O habeas corpus seria a garantia. Então é isso que eu quero te falar aqui. Aqui na DUD nós temos somente o quê? Conteúdo declaratório de direito. Nós não temos instrumentos ou órgãos que venham o quê? Que venham garantir, que venham tornar obrigatória a aplicação da DUD. Perfeito até aí? Tranquilo? Ah, professor, então a DUD não vale de nada? Que é isso, amigo? A DUD é um espelho para todos os países, né, através da sua declaração que foi feita em 1948, inclusive o Brasil também adotou. Vamos lá, futuros servidores da PM do Piauí. Eu estou sentindo aí, né, que vocês serão aí futuros servidores. Olha, estou aí no Piauí agora, tá? Em época vou viajar para aí, vou conhecer vocês aí já. Essa semana que vem estarei por aí. Bora lá. Vamos analisar algo importante também para que fique frisado na sua mente. Existe diferença entre direitos fundamentais, como eu acabei de citar anteriormente, e direitos humanos, tá? Uma diferença básica, só para que nós possamos aí começar, porque a minha aula, vou trazer para vocês aqui os direitos humanos através da DUD, mas eu vou fazer um link com o direito constitucional. Olha lá como é que ela vai ser interessante. Eu vou te mostrar onde é que está na DUD e já vou te mostrar no direito constitucional da nossa Constituição Federal, né, o que surgiu baseado, né, nestes artigos da DUD. Perfeito? Então, durante a minha aula, você vai ver os direitos humanos e durante a minha aula eu vou transferir, vou trazer os direitos fundamentais. Então, eu tenho que trazer para você a diferença de direitos fundamentais e direitos humanos. Anote aí. Apesar do conteúdo ser praticamente o mesmo, como assim, professor? Direitos humanos, luta pela vida? Lógico. Protege a vida? Vamos já ver, lógico. Direitos fundamentais também? Também. Liberdade, será que direitos humanos luta pela liberdade, protege a liberdade? Sim, vamos já ver. Direitos humanos, a liberdade também é direito fundamental? Também. Mas eu não posso dizer que direitos humanos e direitos fundamentais são a mesma coisa. Então, por isso que eu coloquei aqui na redação, ó. Apesar do conteúdo ser praticamente o mesmo, anote aí, a diferença está exatamente em relação ao âmbito de atuação, ou seja, ao sistema de proteção. Quando eu falo em direito fundamental, eu estou falando na proteção nacional, eu estou falando uma proteção de uma ordem interna. E quando eu falo em direitos humanos, eu estou falando na proteção internacional nos tratados e convenções internacionais de direitos humanos. Então, bora lá. Os direitos fundamentais, olha lá, os direitos fundamentais são assegurados pelo quê?
sistema constitucional, no caso previsto na nossa Constituição Federal de 88, tá? E os direitos humanos, eles são protegidos o quê? Pelo sistema internacional, nos chamados tratados e convenções de direitos humanos. Perfeito até aí? Neste contexto, os direitos fundamentais são garantidos na ordem interna, ou seja, os direitos fundamentais são garantidos nacionalmente e os direitos humanos são assegurados internacionalmente pelos tratados e convenções internacionais de direitos humanos. Perfeito até aqui? Então veja bem que nossos estudos estão bem tranquilos. Eu quero aqui simplesmente que você acerte a questão que cai na prova. Só. Eu não quero aqui dar um curso, entrar em histórico, em coisas que não vai cair na tua prova, tá? Particularmente, nós vamos já trabalhar, eu vou trazer as peculiaridades daquilo que provavelmente vai cair na sua prova, mas até então existe muita relevância e uma grande probabilidade dessas informações já entrarem na sua prova. Perfeito até aí? Quem sou eu? Professor Valnei Oliveira, sucesso no mundo todo. Anote aí, vulgo sucesso no mundo todo. Por isso que eu estou dando direitos humanos aqui, direito internacional. Vamos lá. Outra informação, já sabemos, né, que a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela delineia os direitos humanos básicos. Sabemos também que foi adotada pela Organização das Nações Unidas no ano de 1948, mais precisamente no dia 10 de dezembro. Vamos lá. Esta outra informação que eu vou trazer para vocês é de suma importância também. A Declaração Universal de Direitos Humanos, chamada DUD, ela só possui direitos de primeira e de segunda dimensão ou geração. Anote essa informação, tá? Ou seja, se você já estudou as gerações dos direitos fundamentais e mesmo as gerações dos direitos humanos, você lembra que tem a primeira, a segunda, né? A terceira, a quarta, até a quinta. Mas vamos aqui nos ater na primeira e na segunda dimensão. Aqui nós vamos analisar que existem direitos em que o Estado não pode intervir, é chamado não intervenção do Estado, no caso os direitos de primeira dimensão ou primeira geração, e tem também direitos de segunda geração, dimensão em que o Estado deve intervir, o Estado deve aí fazer a sua parte. Lembra que a primeira geração, exemplo hipotético, a liberdade, a vida, né? O Estado não poderá intervir. E a segunda dimensão, a saúde, em que o Estado deve, segurança, em que o Estado deve intervir. Tá certo? Então, na DUD nós temos direito de primeira e segunda dimensão ou geração. Perfeito! Vamos logo começar de carrão de cena no artigo 1º da DUD. Vamos lá? E aí, como eu falei aqui na loja do concurseiro, nós trazemos as peculiaridades, aquilo que possivelmente vai cair na tua prova. É por isso que nós somos o curso online que mais aprova no Brasil. E creio que você vai ser aprovado, tá ok? Primeira coisa que eu quero que você anote aí são essas duas palavras, essas três na verdade, que a banca pode querer mudar, pode querer aí trazer uma pegadinha aí. Vamos lá. Diz assim o artigo 1º. Todas as pessoas nascem, olha lá, livres e iguais. Opa, que benção. Em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de quê, futuros servidores? De fraternidade. Tá certo? Então, quando ele fala que as pessoas são livres e iguais, nos dá a ideia do quê? Do quê? Na história. Do lema da Revolução Francesa. Lembra, ó? Liberdade, igualdade e fraternidade. Então não esqueça que o artigo 1º, ele nos dá a ideia aí do lema da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Então todas as pessoas nascem livres e iguais e entre elas deve operar o espírito de fraternidade. Muito bem, vamos lá. Artigo 2. Esse artigo 2 eu quero que você marque com 5 asterisco.
tá? 5 asteriscos. E coloque do lado QS. O que é, professor, QS? Questão sonhada. Olha, quando eu falo questão sonhada, é forte candidato para cair na sua prova, hein? Eu acredito que esse artigo 3º, ele é um forte candidato para cair na sua prova. Bora lá? Diz assim, ó, toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Esta segurança, analise, não é aquela segurança, tá? Vamos ver já já que o Estado deve fornecer. É uma segurança pessoal, a segurança, a integridade física, moral e assim por diante. Vamos fazer logo o link para a Constituição Federal? Vamos lá? Lembra que eu te falei que a gente ia trabalhar a DUD, mas ia fazer o link na Constituição. Trabalhar a DUD, fazer o link na Constituição Federal. Então, bora lá. Pegue a sua Constituição Federal e abra lá no artigo 5º, caput, o capítulo do artigo da Constituição Federal de 88. Vamos lá fazer o link? Então, vamos sair dos direitos humanos e vamos para onde? Para os direitos fundamentais. Olha lá o link, ó, direitos humanos, indo para os direitos fundamentais da Constituição Federal. Vamos lá? Diz assim, ó, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e estrangeiros residentes ao país, no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade e à segurança. Olha lá, e à segurança. Então, verifique bem que esta segurança aqui não é a segurança que você estuda lá no artigo 6º da Constituição Federal. Você vai no artigo 6º, lá você tem os direitos sociais, lá a segurança que trata de lá, a segurança de segunda geração. Esta aqui, que nós vimos na DUD e que trouxe aqui também para o artigo 5º, é a segurança pessoal, a segurança, a integridade física do indivíduo. Perfeito até aí? Tranquilos? Tranquilo. Então veja bem que nós estamos trabalhando de forma bem tranquila a DUD. Bora lá. O artigo 4, ele é muito importante também e eu peço para você marcar aí com 5 asteriscos também. Faltou um aqui, vou colocar mais um aqui. 5 asteriscos. Vamos lá. Por que, professor, que eu vou marcar? Porque olha a pegada que a banca pode querer trazer com você. Diz assim, ninguém será mantido escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos, marque aí, isso é importante, em todas as suas formas. Professor, o que o senhor quer falar em outras palavras, como o examinador pode querer pegar nessa questão? O examinador, ele pode querer trazer uma pegadinha no sentido de quê? Dizendo, a escravidão, segundo a DUD, né, ninguém será mantido, escravidão ou servidão, a escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos, né, sendo a exceção de guerra declarada, sendo a exceção, não existe exceção em relação à escravidão, à servidão e ao tráfico de escravos. Você está entendendo? Sabe o que é não existe exceção? É o que nós estamos lendo. Em todas as suas formas serão proibidos. Como é que vai cair? Vai cair assim, ó. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e os tráficos de escravos serão proibidos, salvo. Aí vai entender, vai inventar. Salvo em guerra. Salvo não sei o quê. Salvo não tem nada de salvo aqui, tá? Em todas as suas formas é terminantemente proibido. Perfeito? Então, são essas pegadas que nós, professores, temos há anos, né? Aqui, essa experiência em concurso público é que nós trazemos aqui na loja do concurseiro. Então, venha conosco e venha arrebentar, fazer a melhor prova da sua vida. Vamos lá? Professor, como é que cai na prova? Lembra que eu sou professor que mata a cobra e mostra a cobra morta. Bora ver como cai na prova? Vamos lá. A questão diz assim, 2013. A DUD, a Declaração Universal de Direitos Humanos, proíbe expressamente a manutenção de pessoas em regime de escravidão ou de servidão. Olha aí. Eu sempre digo aos meus alunos que questões de concurso público que restringem demais ou que ampliam demais, provavelmente, olha lá, provavelmente estará errado. Todavia, entretanto, também nós temos que ter o raciocínio inverso.
Quando nós encontramos algo no direito que nós estamos estudando e que realmente não tem exceção, como é o caso aqui da escravidão, o tráfico de escravos e também que nós vemos a questão aí da servidão, aí, meu amigo, você tem que colocar na sua mente, tem que colocar no papel, colocar numa cartolina e pronto. O que não tem exceção, não tem exceção. E olha como é que a banca é. Ela é assim. Também, por ela saber que nós já temos a experiência de concurso e geralmente palavras que restringem demais ou que ampliam demais a gente vai eliminar, dizer que é errada, só que ela, quando tem aí uma peculiaridade, ela coloca forte, ó. A Declaração Universal proíbe expressamente. Você fala, espera lá, proíbe expressamente? Mas você já fala, opa, estou lembrando aqui que o professor Valnei Oliveira me falou, realmente, que escravidão, servidão e tráfico de escravos é proibida em qualquer uma de suas formas. Então, diante desta informação que só o professor Valnei e a loja do concurseiro traz para você, essa questão estaria o quê? Futuros servidores do Piauí? Está muito fraco, mais alto. Isso, muito bem, está o quê? Corretíssima, perfeito dentro daquilo que vai cair na sua prova. Tá vendo? Não tem segredo, futuros servidores. O nosso curso é assim, a gente vai, mostra como cai, faz o link na Constituição Federal, volta para a Declaração Universal de Direitos Humanos. É essa a dinâmica das nossas aulas. Venha conosco para o curso da Loja do Concurseiro. O artigo 5, ele é interessante. Diz assim, ó, ninguém será submetido à tortura, ninguém será submetido a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Você fala, professor, pera lá, eu já estudei o direito constitucional, né? Constituição Federal de 88. Lá pelo artigo 5º, professor, se eu não me engano, eu já vi essa situação. Sim, exatamente. Lembra que eu te falei que a DUD ela é um espelho para os países. Apesar de não possuir instrumento que venha garantir, nós falamos no início, mas todavia ela é um espelho e é muito bem utilizado esse espelho pelos países, como o Brasil utilizou aí a DUD como espelho, como parâmetro, tá? Então, coloque aí, tá? Ninguém será submetido nem a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, nem desumano ou degradante. Perfeito? Muito bem. Vamos analisar o artigo 6. Toda pessoa tem o direito de ser, marque isto aí que está em vermelho no seu material. Olha lá, tem direito de ser, marque aí, ó. Em todos os lugares. Em todos os lugares, ela tem direito de ser reconhecida como pessoa perante a lei. Tá? Vamos tomar cuidado, porque, professor, as bancas, elas gostam muito de literalidade da lei, principalmente aqui na DUD, ok? Então, se eventualmente não tiver em todos os lugares, será objeto de questionamento essa possível questão de concurso. Então, esse em todos os lugares não pode estar omitido, tem que estar na redação. Toda pessoa tem o direito de ser em todos os lugares reconhecidos como pessoa perante a lei. Vamos ver aqui na Constituição Federal, fazer o link lá no Direito Fundamental, mais ou menos de o que surgiu isso aqui, lá no inciso 49 da Constituição Federal. Diz assim, ó, é assegurado aos presos respeito à integridade física e moral. Professor, por que o senhor, de forma capciosa, trouxe logo para mim esse artigo 5º, inciso 49? O senhor está falando, professor, com o futuro policial militar do Piauí? Claro, estou aqui ministrando aula para você. Professor, mas veja bem, de repente, eu verifico o indivíduo em crime de flagrante delito. E eu pegar esse indivíduo, depois que ele se entregar, se eu encontrar, professor, os carapanãs da dengue na cabeça dele e começar a dar vários brefeles e tudo, pode? Não pode. Não pode. E é por essa razão que eu acho que é um forte candidato para cair na sua prova este inciso que nós falamos agora, este artigo que nós falamos que toda pessoa, só voltando aqui, ó,
tem o direito de ser em todos os lugares. Isso aqui nos leva a reportar a ideia que, inclusive, aquele que estiver preso, tanto preventivamente como já custodiado, aquele que está ali já cumprindo a sua pena. Escute, meu amigo, você, futuro policial militar, respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, que é um fundamento da República Federativa do Brasil. Lembra que nós estamos fundamentos? Fundamento é o só se diva plus, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho da iniciativa e pluralismo político. Então, recapitulando, não esqueça que mesmo preso, ele terá direito à integridade física e moral sendo respeitada. Por isso que a Dude falou, toda pessoa tem direito em todos os lugares. Perfeito? Tá gostando do link aí? Nós estamos estudando aí paralelamente essas duas situações, direitos fundamentais e direitos humanos. Vamos lá, futuros servidores. O artigo 7º da Dude diz assim, ó, todos são iguais perante a lei. Perfeito, todos são iguais perante a lei, tranquilo. E tem direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Perfeito? Então, nesse artigo 7º, a gente traz aí a ideia de quê? Da igualdade. Todos são iguais perante a lei e nós acabamos de ler lá no artigo 5º, lá da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei. E tem direito, sem qualquer distinção, a quê, professor? A proteção desta lei. É proibido, segundo a Dude, qualquer tipo de discriminação ou incitamento à discriminação. Perfeito? Não tem muita novidade aqui em relação ao direito constitucional. Agora, no artigo 8º, tá? Quero só que você faça uma retificação, que apesar de falar tributo, na verdade se refere a tribunais. E outra, também, quando fala bem aqui, você escreva qualquer mecanismo de proteção aos seus direitos. O que é isso, professor? Diz assim, ó, toda pessoa tem direito a receber dos tribunais, né, apesar de estar tributo na redação, mas é correto, tribunais nacionais, competentes, olha lá, remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Professor, mas espera lá, só acabou de me falar ainda agora que a Dude, ela não tem remédio, ela não tem instrumentos, ela não tem aí algo que garanta o que está na sua redação. Sim, exatamente. Aqui, nesta redação, ela não trouxe instrumentos. Lembra que eu te falei que a Dude é um espelho, como foi para o Brasil, para que fosse realizada a nossa Constituição Federal? Então, ela está falando assim, ó, Brasil, vou falando Brasil porque nos importa o Brasil. Brasil é o seguinte, você vai adotar, vai nos adotar, né? A Dude, sim, vamos sim, o que for possível, vamos aí tornar direito fundamental. Então, Brasil, anote essa aí também, Constituinte originário, garanta remédios, garanta instrumentos dentro do seu âmbito nacional para aqueles que tiverem seus direitos lesionados, lesados, que eles possam, através desses instrumentos, fazer esta exigência do cumprimento da lei. E aí, como a redação traz aqui, diz que toda pessoa tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédios efetivos para os atos, ou seja, competente aí instrumentos que venham garantir o direito fundamental. Olha lá como é que é interessante, futuros servidores, que violem direitos o quê? Fundamentais. O legislador é muito inteligente, porque ele não colocou direitos humanos. Por quê, professor? Porque direitos humanos é nível de tratado e convenção de direitos humanos. Ele está falando para aquele país que adotar o seu direito fundamental, ou seja, dentro do seu território, que ele garanta instrumentos através dos seus tribunais nacionais. Ok? Então, esses instrumentos aqui, nada mais nada menos, é qualquer mecanismo de proteção aos seus direitos. No Brasil, nós temos os remédios constitucionais, temos as ações judiciais, né, que são também aí instrumentos que venham garantir os nossos direitos fundamentais. Ok? Perfeito?
Olha uma pegada que sou eu examinador, aí o professor é muito mal. Não, não é mal, eu tenho uma visão de examinador. Olha uma pegada que sou eu examinador e eu coloco. Coloco essa redação e bem aqui eu troco direitos fundamentais por direitos humanos. Eu tenho a plena convicção que muitos candidatos iam neste erro. Tá? Então, por isso que eu quero que você, esta razão de você fazer o curso aqui conosco, na Loja do Concurseiro, que você traz essa peculiaridade. Cuidado, são direitos fundamentais e não direitos humanos. Você entendeu por quê, né? Porque já que a DUD está orientando ao país que dentro dos seus direitos, do seu país, é direito o quê? Fundamental, que garantam instrumentos, né, para aí aquele que tiver os seus direitos lesados. Perfeito até aí? Estamos tranquilos? Então bora lá. O artigo 9 diz assim, ó, ninguém será, marque aí, ó, arbitrariamente preso, detido ou exilado. Ah, professor, mas eu casei. Aí é outro papo que eu nem vou querer entrar nesse mérito para a gente não começar a chorar aqui também. Brincadeira, tá? Vamos lá. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. É forte para cair na sua prova, hein? Preso, detido ou exilado arbitrariamente é proibido segundo a DUD. Vamos lá. Toda pessoa tem direito, artigo 10, em plena igualdade, a uma audiência justa e pública por parte de um tribunal independente e imparcial. Anote esse macete, por parte do tribunal Tribunal ok? Parte do tribunal Então, recapitulando. Toda pessoa vai ter direito a quê, professor? Vai ter direito a uma audiência justa. Toda pessoa vai ter direito a uma audiência pública. Esta audiência justa, essa audiência pública tem que ser garantida em igualdade a qualquer pessoa por um tribunal O que é o tribunal Tribunal independente e imparcial. Qual é o objetivo, professor, desse tribunal Para decidir seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Vamos fazer o link lá na Constituição Federal para ver mais ou menos como é que surge essa ideia lá na Constituição Federal? Vamos? Então, recapitulando, vamos sair do direito humano, vamos para o direito agora o quê? Fundamentais. Vamos lá. Lá na Constituição Federal, no seu inciso, artigo 5º, né? Inciso 61 diz assim, ó, ninguém será preso senão o quê, futuros servidores? Isso aqui eu estou falando em relação ali à prisão arbitrária. Senão o quê? Em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Então, recapitulando, de regra geral, segundo a Constituição Federal, prisão ou é em flagrante delito ou é por escrito. Escrito, mas não é só escrito, escrito e fundamentado. Por ordem de autoridade o quê? Judiciária competente. Então, escrito e fundamentado por ordem de autoridade judiciária competente. Só lembrando que no Brasil, já que a gente está aqui batendo papo rápido no direito fundamental, no Brasil, se acontecer transgressão militar ou crime propriamente militar, é possível aí essa exceção de não ser essa ordem da autoridade judiciária e sim da própria autoridade militar. Perfeito? Tranquilo? Só uma deixa rápido? Vamos lá, então vamos lá. Inclusive tem outra também que é importante, outro inciso que é importante aí neste link que nós estamos fazendo. A prisão de qualquer pessoa e o local deve ser comunicado imediatamente a quem? Estamos aqui na Constituição Federal ainda, tá? Direito fundamental. Ao juiz competente, à família do preso ou à pessoa por ele indicada, tá certo? Então, a regra é a liberdade, a exceção é a prisão. A pessoa pode ser presa em flagrante, sim, uma prisão temporária, uma prisão preventiva, pode. Todavia, entretanto, na prisão, né, principalmente em flagrante aí, a pessoa tem esse direito de comunicar imediatamente o juiz competente, a família do preso ou uma pessoa que ele venha indicar. Outro também inciso que tem link com aquilo que nós falamos, os direitos do preso. Qual, professor? O preso tem direito de permanecer o quê? Permanecer calado. Tem direito também de ser assistido pela família e pelo advogado
E o inciso 64 fala que o preso tem direito à identificação de quem? Quem for os responsáveis da sua prisão e também quem foi o responsável pelo seu interrogatório policial. Quem foi o condutor da sua prisão e também quem foi o delegado que fez o seu interrogatório policial. Temos ainda a ideia da prisão ilegal. Ela deve ser relaxada imediatamente pela autoridade judiciária. Perceba que isso tudo decorreu daquela ideia lá da DUD, né, da prisão arbitrária. Ninguém pode ser detido, ou exilado ou preso arbitrariamente. E o inciso 66, diz assim, que ninguém será levado à prisão dela mantido quando a lei admitir o quê? Liberdade provisória, com ou sem fiança. Perfeito? Você está observando o link que nós estamos fazendo? É muito bom, por quê? Porque você estuda a DUD, volta, dá uma revisada lá no direito constitucional, que é o direito fundamental, e nós aqui voltamos para a DUD. Vamos voltar, ainda tem mais um pouco, né? Não haverá prisão civil por dívida, nós já sabemos. Fora a prisão por inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia. A questão do depositário infiel, o professor de constitucional vai te falar lá uma peculiaridade sobre como vai cair na prova. Eu vou reservar a ele essa possibilidade. E também é importante, na questão da prisão arbitrária, surgiu o remédio constitucional nosso, que é o habeas corpus. Lembra que a DUD falou que o país que adotasse a DUD, que tivesse instrumentos para garantir direitos fundamentais? Aqui o Brasil, né, adotou o remédio constitucional habeas corpus para garantir a liberdade. Quando, professor? Quando alguém sofreu, se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Cabe o quê? Habeas corpus. Perfeito até aí? Estão vendo o link que nós estamos fazendo do direito humano com o direito fundamental? É muito importante porque a gente estuda junto. Vai cair na tua prova constitucional e vai cair na tua prova de direitos humanos. Então é bom nós fazermos este link. Bora lá! Como cai na prova, professor? Quer logo saber aí como cai na prova? Tranquilo. Olha aí, ninguém, segundo a DUD, né? Ninguém pode ser arbitrariamente detido, preso ou exilado. Letra de lei, letra de lei. Professor, se é letra de lei, por que eu tive que ir com o senhor junto dar uma lida lá na Constituição Federal sobre o habeas corpus? É porque nós estamos aqui estudando. E aprenda o que eu vou te falar, meu futuro servidor da Polícia Militar do Piauí. Você não aprende somente lendo. Ah, eu vou ler isso aqui, 2 linhas. Sabe quando você vai aprender? Nunca. Dia de São Nunca, à tarde, com muita chuva ainda. Tá? Você tem que ler. Você tem que ver os links que tem, no caso da Constituição Federal, para que aquela matéria fique fixada. Depois que nós lemos tudinho, você, poxa, agora sim, entendi. Realmente ninguém pode ser preso arbitrariamente, ninguém pode ser exilado, ninguém pode ser detido, disse isso a DUD. E eu sei ainda mais o que fala a Constituição Federal, quanto nós lemos aqueles incisos que trazem importância em relação à prisão arbitrária. Perfeito até aí? Tranquilão? Tranquilo? Então, essa questão está o quê, futuros servidores? Está certíssima, perfeita, corretíssima. Bora lá? Artigo 10 da DUD. Nós já falamos, né? Toda pessoa tem direito à igualdade, né? À plena igualdade, também a uma audiência justa e pública do Tribunal Imparcial e Independente. Vamos fazer um link, então, agora com 10? Diz assim o inciso 53 da Constituição Federal. Ninguém será processado, nem será sentenciado, senão pela autoridade competente. Opa! Agora sim, professor, eu entendi. Então, o link lá do artigo 10. Lá diz que a pessoa deve ser julgada por um tribunal independente e imparcial. Nada mais do que isso aqui, ó. No direito fundamental, ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. E ainda diz, no inciso 35, que é importante você marcar, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Tá? A menina até falou para mim, professor, por isso que meu namorado ganhou a ação. Por quê? Porque é todo lesão. Não, não é lesão do cara ser leso. Lesão é lesionar o direito ou a ameaça a esse direito. Tá certo? Correto até aí? Muito bem. Vamos ainda ver 2 incisos importantes relacionados à questão do tribunal.
né? Tribunal não haverá juízo ou tribunal de exceção. A Constituição Federal ela diz. E também ela fala que a prisão de qualquer pessoa, né, será comunicada ao juiz, à família do preso ou à pessoa a ele indicada, como nós falamos anteriormente no inciso 62. Muito bem! Como cai na prova, professor? Como cai na prova? Vamos ver? No tocante à Declaração Universal dos Direitos Humanos, para nós que já estamos íntimos a DUDE, marque, vamos dizer se é certo ou errado, né? Admite-se a criação de tribunal ad hoc para julgar crimes praticados por nacionais de um país. Ei, nós acabamos de falar que o tribunal tem que ser imparcial e independente. Lembra? Tribunal imparcial e independente. Como é que ele me diz que pode ser criado um tribunal para aquele momento ad hoc? Ad hoc é para que seja usado naquela específica julgamento. Não pode. Não pode porque o tribunal ele tem que ser imparcial, tem que ser independente e nós vimos que não é possível este aqui que é chamado Tribunal de Exceção. Assim como o Brasil não adotou, a DUDE também não aceita. Então, esta questão está o que, futuros servidores? Errada. Errada, porque não é permitida a criação de um tribunal de exceção. Esse tribunal ad hoc não deixa de ser um tribunal de exceção. Perfeito? Então, olha, professor, agora eu estou entendendo. Poxa, desculpa aí, eu pensei que o senhor estava fazendo uns links aí que não tinha nada a ver, mas agora com essa questão eu estou entendendo. Se eu não tivesse lido lá na Constituição Federal, que é proibido o tribunal de exceção, poxa, eu nem tinha ter feito o link da questão do tribunal ad hoc, que não deixa de ser um tribunal de exceção. Então, resumidamente, quando a DUDE traz no artigo 10 a questão do tribunal independente e imparcial, ela quer falar em outras palavras, ei, não pode tribunal de exceção, ei, não pode tribunal ad hoc, não deixa de ser a mesma coisa. Perfeito até aí? Tranquilos? Ok. Estou chegando aí na Semana Santa, vou passar a Semana Santa no Piauí, em Teresina. Vamos lá. Toda pessoa, artigo 11, acusada de um ato delituoso tem o direito de ser, olha aí, futuros servidores, marque aí. Será que você nunca ouviu falar isso, não? Presunção de inocência? Professor, já ouvi falar no Brasil. Então, de onde nós espelhamos? Da DUDE. Então, bora lá. Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida inocente, até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público, no qual lhe tenha sido assegurado todas as garantias necessárias à sua defesa. Professor, já ouvi isso. Claro que já ouviu. Porque nós temos um direito fundamental que trata sobre isso. Vamos lá? Vamos ver? Fazer o link do direito humano no direito fundamental? Bora lá? Vou ler o item 2, depois a gente faz logo o link de uma vez. O item 2 fala assim: ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que no momento não constitua delito perante o direito nacional ou internacional. Professor, eu estou tentando lembrar de alguma coisa aqui. Sim, o que você está tentando lembrar? Pode forçar, vamos lá, está para estudar. O que você entende quando fala ninguém poderá ser culpado por ação ou omissão que no momento não constitua delito perante o direito nacional ou internacional? Lembra daquela história que a lei penal não retroage, só retroage se for para beneficiar o réu? Aqui que surge esta velha história. Tampouco será imposta pena mais forte do que aquela que no momento da prática era aplicável ao ato delituoso. Perfeito até aí? Vamos fazer o link então? Lá no seu material, veja o artigo 39. Que esse artigo 39, por sinal, você que é da Polícia Militar do Piauí, tá? Traz lá o artigo 1º do Código Penal e também a redação é o mesmo artigo 1º do Código Penal Militar. Diz assim, ó, não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia cominação legal. Então, aquele artigo
originou aqui o inciso 39, artigo 5º. Tá? Quando fala, não há crime sem lei anterior que o defina. Lembra que este inciso todo aqui, estou diante do quê? Do princípio da legalidade. Estou diante do princípio da legalidade. E o macete para você gravar o princípio da legalidade é você lembrar do quê? Lembrar do seu lar. Por que, professor, lembrar do seu lar? Porque a legalidade nada mais é do que o princípio da anterioridade da lei, ó. Não há crime sem lei anterior que o defina. Anterioridade da lei. Anterioridade da lei. Nem pena sem prévia cominação legal. Quando fala nem pena sem prévia cominação legal, estou falando do princípio da reserva legal. Ok? Tá vendo como é que é bom de fazer esse link, fazer essas lembranças? Muito bem, bora lá. Como cai na prova, professor? Como é que cai na prova? Vamos lá? De acordo com a DUD, a Declaração Universal de Direitos Humanos, a irretroatividade da lei penal mais gravosa constitui garantia da pessoa. Então, a irretroatividade da lei mais gravosa constitui garantia da pessoa. Certo ou errado, futuros servidores? Certo. Realmente não pode voltar atrás a lei penal mais gravosa, a não ser se for para beneficiar quem? O réu. Tá? Então está corretíssima a questão tratada aqui. Perfeito, dentro das condições normais de temperatura e pressão. Muito bem, vamos continuar. Artigo 12 da DUD. Ninguém será sujeito a interferência na sua vida privada, ok? Ninguém terá interferência na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e à reputação. Professor, estou lembrando disso aqui praticamente tudo da Constituição Federal. Exatamente. Lembra que eu te falei que foi um espelho? Nem ataque à sua honra e à reputação. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Vamos fazer um link só para nós lembrarmos aonde trata isso lá na Constituição Federal? Vamos fazer esse link? Vamos lá. Na Constituição Federal, inciso 10, artigo 5º, inciso 10, ó. São invioláveis o quê? A intimidade, como falou lá. Que mais, professor? Inviolável a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material, dano moral, que venham decorrentes dessa sua violação. Perfeito? Tranquilo? O inciso 12 também, que fala da inviolabilidade das correspondências, das comunicações telegráficas e também dos dados das comunicações telefônicas. Muito cuidado, só vou dar uma deixa aqui para você rapidamente. Dados telefônicos é uma coisa, comunicações telefônicas é outra. Dados telefônicos são chamadas originadas, chamadas recebidas, duração das chamadas, histórico das chamadas, dados telefônicos. Dado telefônico CPI pode quebrar e também o juiz pode quebrar. Agora as comunicações telefônicas, o diálogo que acontece, somente quem pode quebrar é o juiz e em que situações? Investigação criminal ou instrução processual penal. Tá vendo como é que é legal? A gente vai estudando, vai relembrando. Isso surgiu lá da DUD, lembra que falou que tem que haver proteção à intimidade? Muito bem. Artigo 13 na DUD. Toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Leia-se estado, país. Tá? E toda pessoa tem direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio país, e a este regressar. Então, esses dois direitos são importantes, tá? Então, você tem direito à liberdade de locomoção e à residência dentro do seu país, dentro do seu estado, do seu país. E também, nós temos o direito de entrar e sair do país, né? Lógico, entrar e sair dentro do país, de acordo com como fala o artigo 13, item 2. Vamos fazer um link na Constituição Federal, para a gente ver isso aqui? Lá a Constituição Federal fala, ó, no inciso 15, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, lógico, nos termos da lei, entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Surgiu da DUD
este inciso aqui do artigo 5º. Perfeito? Muito bem. Vamos lá para o artigo 14 da DUDE. Toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de procurar e gozar asilo em outros países. Professor, agora me lembrei que a concessão de asilo político é um dos princípios que rege as relações internacionais da República Federativa do Brasil. Perfeito, é isso mesmo. Olha aí a ideia, surgiu daqui também. É possível sim, tá? A pessoa vítima de perseguição ter direito ao asilo. Item 2, este direito não pode ser invocado, e isso é importante, hein? Isso aqui marque com 5 asterisco, que é forte para cair na tua prova. Esse direito não pode ser invocado em quais situações, professor? Em caso de perseguição legitimamente motivada por crime de direito comum ou por atos contrários ao propósito das Nações Unidas. Então, eu faço questão de dar um pause para que a sua memória frise este aqui, que na minha opinião é um forte candidato para cair na sua prova. Professor, por quê? Porque o artigo 14, inciso item 1, ele fala que a pessoa que é vítima de perseguição tem direito ao asilo. Só que verifique que logo o item 2 ele traz uma restrição, tá? Porque se essa pessoa está sendo vítima de perseguição, todavia, entretanto, essa perseguição ela é legítima. Legitimada por quê, professor? Por crime que ela cometeu comum ali naquele país. Aí, meus amigos, aos propósitos, no caso, do princípio das Nações Unidas, se ele cometeu crime, aí não terá direito ao asilo. Ah, professor, mas isso não cai. Coisa mais rara isso cair. Não cai? Olha aí, eu sou o professor que mata a cobra e mostro a cobra morta. Veja bem, no tocante a DUDE, julgue o item que se segue. É garantido o asilo em outros países. Opa, realmente a DUDE falou isso. Aquele que for vítima de perseguição, vírgula, meus amigos, é garantido o asilo em outros países aquele que for vítima de perseguição. Perfeito, chega, tá, você começa até a lagrimar de tão perfeito que tá, mas não se empolgue. Vamos continuar. Ainda que motivada por crime de direito comum. Vai enganar outro, porque eu fui aluno do professor Valnei Oliveira, sucesso no mundo todo. E de tanto ele falar, eu fiquei até com raiva dele, mas depois que eu acertei essa questão, eu vou amar aquele moreno marrom bombom, né? Então, não esqueça desse detalhe. Quando você estiver diante de uma questão, leia até o final, porque às vezes o examinador ele coloca uma proposição correta, mas depois no finalzinho ele torna a assertiva errada. Perfeito? Então, diante desse diagnóstico dessa questão, certo ou errado, servidores, está o quê? Errado! Porque se for motivada esta perseguição por crime de direito comum, não terá o indivíduo direito à concessão de asilo. Perfeito até aí? Tá vendo que está caminhando tranquilo? É assim, meu amigo. A nossa aula vai ser assim. Sucesso no mundo todo. Artigo 15 da DUDE. Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. Perfeito. Então já deduzo que a nacionalidade é um direito fundamental, porque lá no artigo da Constituição Federal, lá pelo artigo 14, a gente começa a estudar já da nacionalidade. Artigo 12, na verdade. E aqui eu estou falando que é um direito humano. Então a nacionalidade eu concluo que é um direito fundamental e um direito humano. E ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Isto aqui já dá uma ideia para nós realizarmos um link lá no direito fundamental. Vamos fazer? Pegue a Constituição Federal. Vamos lá? Olha aí. Vamos ler o inciso 51 e 52. Nenhum brasileiro será extraditado. Regra geral. Nenhum brasileiro será extraditado. Salvo o que, futuros servidores? O brasileiro naturalizado. Em quais situações, professor? Em caso de crime comum, se ele praticar antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito a qualquer momento, antes ou depois da naturalização. E o inciso 52, não será concedida extradição
de estrangeiro por crime político ou por crime de opinião. Tá certo até aí? Estamos tranquilos? Vamos então, professor, como é que cai na prova? Me mostre aí que eu estou sedento de saber como cai na prova. Questão 2015, Declaração Universal de Direitos Humanos, segundo a DUDE, a possibilidade garantida por lei de se estabelecerem vedações legais relacionadas à mudança de nacionalidade do indivíduo tem por objetivo preservar a soberania dos países. Dá uma lida de novo, dê um pause. Deixa eu fazer uma boa posição para você dar um pause. Isso. E agora? Certo ou errado essa assertiva? Como é que é? Isso, está o quê? Errada. Professor, por que está errada? Vamos analisar. Existe possibilidade de proibir a mudança de nacionalidade? Não, nós vimos que a DUDE, ela garantiu que a regra não existe vedação, tá? Não existe vedação legal. Então, a possibilidade garantida por lei de estabelecer vedações relacionadas à mudança de nacionalidade do indivíduo, não, pelo contrário. O indivíduo pode sim mudar de nacionalidade, lógico, com as peculiaridades de seus países, tá? E aí ele inventou com o objetivo de preservar a soberania dos países só para enganar os mortais. Professor, quem são os mortais? Os outros dos outros cursos. Aqui da Lógica Concurseira você é imortal. A prova vai ser sua. Eu estou vendo o dia da prova, vai acontecer igual aquela música em relação aos seus concorrentes. Né? Isso só imaginariamente, claro. Né? A prova vai chegar e vai fazer tra, e os concorrentes vão no tra, e você vai fazer sua excelente prova, você vai estar intacto ali fazendo a prova de forma tranquila. Só não vai fazer igual meu aluno, que uma vez ele estava super empolgado, parece que eram 60 questões, de marcar. Ele fez as 60 questões, empolgadíssimo, virou o cartão resposta e fez mais 5 no verso. Conclusão, o que aconteceu? Ele não passou, porque não pode escrever no cartão resposta atrás. Então não se empolgue, faça a sua prova. Ah, professor, mas eu estou doido para fazer mais questões. Faz depois em casa, mas faça só a sua prova, que vai ser uma excelente prova, tá? Artigo 16 da DUDE. Homens e mulheres de maioridade, de maioridade, sem qualquer restrição, melhor ajeitando a redação, seja restrição de raça, de nacionalidade, seja de religião, tem o direito, olha aí, de contrair o matrimônio e de fundar o que, futuros servidores? Uma família. Eu não gosto nem de falar isso aqui, que tem rapaz aqui no estúdio, começa a lagrimar, né? Aqueles que estão com o pé na lama faz tempo, né? Mas vamos lá, até você, amigo, tem direito a contrair o matrimônio, fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento e duração e a sua dissolução. O casamento não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes, daqueles que vão casar. Perfeito? Então, resumindo a ópera, é maioridade? Ok. Não importa a raça, não importa a nacionalidade, não importa a religião, tem direito sim de contrair um casamento. E tem direitos iguais, tanto na duração do casamento, como numa eventual dissolução do casamento. Tá certo? Muito bem. Item 3. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem o direito à proteção da sociedade e do Estado. Ok? Então, a família ela deve ser respeitada. É o núcleo natural e fundamento da sociedade. Entendemos a família, segundo a DUDE, como se fosse uma célula. A célula da sociedade e do Estado, né? E deve ser protegido tanto pela sociedade como pelo Estado, o Instituto Familiar. Professor, como cai na prova? Vamos lá, questão 2015. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado. Perfeitinho, como nós vimos agora na questão, no artigo, no item anterior. Tá bom? Perfeito, dentro da normalidade. Então verifique. É isso que eu quero que você saiba em relação à matéria da DUDE, tá? Eu também sou professor de outras disciplinas, constitucional, administrativo, mas no curso com vocês eu estou aqui trabalhando só direitos humanos. Então, nas provas de direitos humanos aí, que vai cair na sua prova da PNPauí,
quase que 90% ou mais das questões serão literalidade da lei. Mas não tem como você aprender só lendo a lei. Você tem que ler a lei, se possível fazer o link na Constituição Federal, porque reforça a ideia da lei. Você realizar esses links reforça a ideia da lei. E também você exercitar, fazer questões de concurso. Escuta o que eu vou te falar. Tem muita gente que quando vai fazer... Hoje eu vou sentar para fazer questão da DUD. Ok, senta no computador, baixa questões da DUD. Aí a pessoa fala, essa é fácil, eu já não vou ler, vou pular essa. Não faça isso. Escuta o que eu estou te falando. Comigo é uma relação de amor e ódio. Ou me ama ou me odeia. Pode até me odiar agora, mas quando você passar, você vai me amar. E quem me ama, quando passar, vai me amar mais ainda. Então, escuta o conselho de alguém que quer que você passe. Sentou para fazer exercício? Por exemplo, essa questão. Professor, mas a questão está muito fácil, dá até náuseas. Então, leia, porque a sua mente só vai fixar se você ler. Tem muita gente que quer aprender só o que não sabe e, devido a esse, e não analisar mais aquilo que ela acha que sabe, quando cai na prova, cai o que ela achava que ela sabia e aí ela se arrebenta na prova. Pessoal, isso é praga? Claro que não é praga, é uma advertência. Toda questão, mesmo que você saiba, como se fosse a questão da prova, eu vou fazer. Leia, fixa, fala, grava na mente novamente. Aí, meu nobre, a sua aprovação e classificação estará garantida. Perfeito? Bora lá. Artigo 17 da DUD. Toda pessoa tem direito à propriedade. Ok. Ô, professor, estou lembrando aqui da Constituição Federal. Vamos lá. Só ou em sociedade com outros e ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. Professor, já estão me lembrando lá na Constituição Federal. Lá fala da propriedade, da função social da propriedade. Exato, bora ver? Bora fazer o link? Inciso 22 fala, é garantido que, pessoal, o direito de propriedade lá na Constituição Federal, no artigo 5º, no inciso 22. E diz também que a propriedade atenderá à sua função social. Não basta ter a propriedade, tem que cumprir com a função social da propriedade. Perfeito? Muito bem. Aí nós temos também o inciso 14, que fala do Instituto da Desapropriação, né? Que se a desapropriação for por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, a pessoa será desapropriada? Baseado no princípio administrativo quando estiver em confronto o direito, o interesse do indivíduo e o interesse coletivo, que vai sobrevalecer o interesse coletivo. É o princípio o princípio em que, quando confronta esses dois direitos, né, quem vai estar é a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Ok, muito bem. Bem, se eu tenho minha propriedade, estou cumprindo com a função social da propriedade, infelizmente, se for por necessidade, utilidade pública ou por interesse social, eu serei o que, futuros servidores? Desapropriado. Todavia, entretanto, receberei um valor justo, receberei antes de sair essa indenização e será o que? Em dinheiro. Perfeito? Tranquilos? Ainda tem o inciso 25, é importante você entender, a chamada requisição administrativa, né? Em situações de iminente perigo público, pode sim a autoridade competente fazer uso da propriedade particular, assegurado indenização posterior, mas somente se houver dano. E também é importante você ler a questão da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, lá do artigo 5º, inciso 26. Que fala, né, que se a pequena propriedade rural, desde que ela seja trabalhada pela família e seja única, ela não será objeto de penhora para pagamentos decorrente da sua atividade produtiva. Perfeito? Então verifique que esses incisos tudo surgiram ali da ideia de propriedade que nós lemos agorinha na DUD. Vamos para o artigo 18. Toda pessoa tem direito a quê? Professor, estou lembrando de novo da Constituição. Não estou te falando? A liberdade de pensamento. Lembra que diz lá no artigo 5º, inciso 4 da Constituição também, que é livre a manifestação de pensamento? Consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de quê, futuros servidores? De mudar de religião ou de crença. E a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática,
pelo culto, pela observância isolada ou coletivamente em público ou em particular. Então, resumindo a ópera, é o momento em que a DUD traz proteção à liberdade de consciência, à liberdade de religião, à liberdade de pensamento, né? A liberdade também de mudar de religião e assim por diante. Perfeito até aí? Vamos fazer um link com a Constituição Federal, vamos lá? Artigo 5º, inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência, tá vendo? É inviolável a liberdade de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei a proteção aos locais e suas liturgias. Só dando uma deixa para vocês aqui, forte para quem não está prova de direito constitucional, olha aí, na forma da lei. Por quê, professor? Uma coisa é ser garantida a inviolabilidade da crença, outra coisa é relacionado ao local de culto e suas liturgias. Aí o papo é diferente. É possível haver aí na forma da lei certas restrições. Perfeito? Vamos lá. Analise também o inciso 7, que fala que é assegurado, mais uma vez, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. E o inciso 8, que fala que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica, salvo se por um acaso trazer à tona esses direitos aí para se eximir de cumprir a obrigação legal a todos impostas e recusar-se a prestar a prestação alternativa. Perfeito? Vamos ao artigo 19, vamos lá, da DUD, vamos voltar para a DUD. Toda pessoa tem direito, marque aí, a liberdade de opinião. Até aqui, futuros servidores, está tudo entendido? Até aqui nós estamos falando de direitos de primeira geração, um não fazer do Estado. Primeira geração, dimensão, tá? Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião, liberdade de expressão. Este direito inclui o quê? Inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. Então entenda que esse artigo 19 ele trouxe para o indivíduo a sua liberdade de expressar, a sua liberdade de trazer as opiniões, a sua liberdade, esse direito inclui, de não ter interferência na opinião e de procurar receber as informações que se fizerem necessárias, detalhe, independentemente de qualquer tipo de fronteiras. Muito bem. Vamos fazer um link com a Constituição Federal? É o que diz o inciso 4. Ó. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. O inciso 9 também. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Também é importante você dar uma olhada nesta situação. Ok? Professor, como cai na prova? Professor, vou lhe ser sincero, eu estou lendo seu pensamento. Estou gostando desse negócio aí. Né? A gente vai fazendo, vai na Constituição Federal, faz a questão. É essa metodologia que a gente trabalha. A metodologia que nem que seja por osmose a matéria vai entrar na sua cabeça. Anote aí, nem que seja por osmose. Vai chegar no final da aula, você vai falar, professor, eu nem queria aprender, mas foi o jeito que o senhor me encheu tanta paciência. É esse o objetivo, tá? Bora lá, questão 2015. A liberdade de pensamento e a liberdade de expressão e a liberdade de religião constituem pilares da DUD. Olha lá, olha como é que... Você vê como é que até a banca, de vez em quando, já começa a querer se entrosar. Não, só quem é entrosado sou eu e você com a DUD, tá? Essa questão ela trouxe, ó. A liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, nós acabamos de falar, que tem tanto direito na DUD como também nos direitos fundamentais, e a liberdade de religião constitui pilares da DUD. Perfeito, perfeitíssimo, correto. Tá vendo como a gente vai aprendendo? É assim, a gente, aqui, lógico, conselho, eu não quero fazer um curso de direito. Ah, professor, eu faço direito, sei lá, eu sou profissional da área, eu quero fazer... Não é aqui é para você ser aprovado e classificado. Simples assim, ok? Vamos para o artigo 20.
Toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e associações pacíficas. Professor, me lembrei da Constituição Federal. Sim, lá fala, vamos já tratar disso lá também. E ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Isso aí nos dá a ideia do direito constitucional, chega a dar sede de ir lá, né? Então, bora lá, no artigo 5º, rapidamente, esses 16, ó. Professor, pode haver reunião, direito de reunião? Claro, se ela for o quê? Pacífica. Se a reunião for, eu estou falando a nível agora de direito fundamental, tá? For sem armas, se a reunião for locais abertos ao público, independentemente de autorização. Opa! Então eu não preciso de autorização? Não. Precisa o quê? Precisa somente de prévio aviso à autoridade competente. Ah, professor, então se eu não preciso de autorização, eu posso afirmar categoricamente que em nenhum momento a minha reunião poderá ser frustrada? É errado. Por quê? Porque se existir outra reunião exatamente marcada no mesmo lugar, não vai poder acontecer a sua reunião. Baseado no princípio da física que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, né? Então nunca esqueça desses detalhes do direito de reunião que surgiu da DUD, a ideia, né? Inciso 20. Ninguém poderá ser obrigado a se associar ou permanecer associado, também surgiu lá na DUD a ideia de que ninguém é obrigado a se associar. Perfeito? Pronto. Aqui nós finalizamos os direitos de primeira dimensão e vamos iniciar agora os direitos de segunda geração ou dimensão, que são os direitos sociais, econômicos e culturais. Agora a gente vai começar um fazer do Estado. Entenda que anteriormente nós estávamos no não fazer do Estado, numa chamadas prestações negativas do Estado. É como se a sociedade falasse assim: ei, não te mete na minha liberdade, Estado. Não te mete na minha vida, Estado. Não te mete na minha propriedade, Estado. Não te mete na minha liberdade de expressão, na minha liberdade de pensamento, na minha propriedade, em tudo que nós falamos. Agora, pelo contrário, é o momento que a sociedade traz à tona e fala: Estado, me garanta direitos sociais. Estado, me garanta direitos econômicos. Estado, me garanta direitos culturais. Aqui nós vamos entrar numa segunda geração, segunda dimensão, das chamadas prestações positivas do Estado. De um fazer do Estado. Perfeito até aí? Tranquilo? Vamos lá. Artigo 21. Toda pessoa tem direito de tomar parte no governo do seu país, diretamente ou por intermédio dos seus representantes livremente escolhidos. Tá? Toda pessoa tem igual direito a ter acesso ao serviço público do seu país, então o Estado tem que proporcionar isso. A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Esta vontade será expressa em leis periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto. Vamos fazer o link na Constituição Federal para a gente entender? Artigo 14, lá da Constituição Federal. Quando a gente fala que a soberania popular será exercida o quê, futuros servidores? Pelo sufrágio universal, pelo voto direto e secreto, com igual valor para todos. Tá vendo? Surgiu da DUD aqui o nosso direito fundamental, esculpido no artigo 14 da nossa magnífica e esplêndida Constituição Federal de 88. Vamos lá, inciso artigo 22. E aí marque o que está de vermelho, que é forte candidato para querer a prova. Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social. Olha aí, futuros servidores, essa segurança é diferente daquela segurança que nós falamos lá no início. Aquela segurança que nós falamos no início era a segurança à integridade física e moral do indivíduo. Aqui eu já estou tratando de um direito de segunda dimensão, segunda geração, de segurança social, um dever do Estado, tá? E a realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos, olha lá, econômicos, direitos sociais, direitos culturais, indispensáveis à dignidade. Então, esses direitos e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. Esses direitos econômicos, sociais e culturais, eu estou diante dos direitos de segunda dimensão ou segunda geração, que é o quê? Uma obrigação do Estado, um fazer do Estado, conhecido como prestações
positivas do Estado. Perfeito até aí? Vamos fazer um link com a Constituição Federal, com o direito fundamental, vamos lá? Artigo 6º, é lá no artigo 6º que estão esculpidos os direitos sociais, o dever do Estado. É dever do Estado o que, professor? Nos dá educação, nos dá saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte. Não vai falar igual um cliente meu que falou, professor, laser também? Não, laser não, pelo amor de Deus. Lazer, segurança, tá? Previdência social e também a proteção à maternidade, à infância e a assistência ao desamparado. São direitos sociais. Perfeito até aí? Muito bem. Olha lá como é que nosso estudo está legal. Artigo 23. Toda pessoa tem direito ao trabalho. Que bom. A livre escolha de emprego, as condições justas e favoráveis de trabalho e a proteção contra o desemprego. Então, isso aqui tudo nos dá a ideia de qual artigo da Constituição Federal que trata lá muito legal sobre o trabalho? Artigo 7º, né? Deu uma lida também no artigo 7º, que não deixa de ser um direito social e é aí um forte candidato para querer a prova de direito constitucional. Toda pessoa, sem qualquer distinção, tem direito à remuneração por igual trabalho, também está esculpido no artigo 7º. E aí, eu quero que você marque o que está de vermelho aí, tá? Toda pessoa que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória. Que lhe assegure, olha lá, que essa redação aqui é do salário mínimo, lembra? Lá do artigo 7º, inciso 4 da Constituição Federal, que assegure o quê? A dignidade humana, que acrescente, se necessário, outros meios de proteção. Melhor, se assegure a sua família, a existência compatível. Aí lá no artigo 4º, inciso 4 da Constituição Federal fala, né, de todos o que dá para comprar com salário mínimo. Inciso 4. Toda pessoa tem direito a organizar sindicatos e nela ingressar para a proteção de seus interesses. Perfeito? Marcou aí, né? Remuneração justa e satisfatória. Perfeito. Vamos lá. Como cai na prova, professor? Diz assim: a Declaração de Direitos Humanos reconhece o princípio da unicidade sindical. E aí, futuros servidores, você viu alguma coisa de eu comentar sobre unicidade sindical? Está o quê? Errado. Nós acabamos de ver aqui, ó, na tela anterior, o seguinte. Acabamos de ver aqui o seguinte. Toda pessoa tem direito a organizar sindicatos e nela ingressar para a proteção de seus interesses. E não fala da unicidade sindical na DUD. Na DUD, tá certo? Eu estou falando segundo a DUD. Muito bem. Anote essa informação que ela é muito importante. O tópico unicidade sindical eu trato na Constituição Federal. A Constituição adotou a unicidade sindical. A DUD não adotou, tá certo? Essa é forte candidata para cair na sua prova. Bora lá. Artigo 24. Toda pessoa tem direito a repouso. A pessoa tem direito a lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e férias periódicas remuneradas. Isso aqui tudo, pessoal, está lá no artigo 7º. Dê uma lida no artigo 7º da Constituição Federal que vai reforçar essas ideias aqui, ok? Vamos lá? Artigo 25. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de quê, professor? Assegurar a si e a sua família, saúde, bem-estar, alimentação, vestuário, habitação. Isso aqui dá ideia do quê? Do artigo 7º, inciso 4, né? Lá da nossa Constituição Federal. Cuidados médicos, serviços sociais indispensáveis, direito à segurança em caso de desemprego, de doença, de invalidez, de viuvez, de velhice, né? E outras situações que venham a perder subsistência fora do seu controle. Então aqui nós verificamos que temos aqui, né, ideia do artigo 7º, temos ideia aqui de proteções previdenciárias, né, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, a aposentadoria por idade e assim por diante. Item 2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistentes especiais e todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção. Cuidado, hein? Todas as crianças, não importa se dentro ou fora do matrimônio, terão a mesma proteção social. Artigo 26, eu quero que você marque com 5 asteriscos, que essa é forte e cai muito em concurso público, tá? Toda pessoa tem direito à instrução, perfeito.
Essa instrução será o quê, pessoal? Gratuita, gratuita aqui que você marca, ó. Pelo menos nos graus elementares e fundamentais. Então, resumido, macete, gratuitas no quê, professor? Gratuitas na fé. O que é na fé? Fundamental e elementar. Ok? A instrução elementar será obrigatória. Então, lembra que fundamental e elementar, sendo que a elementar será o que? Obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior está baseada no mérito. Anote que esse aqui é um artigo que cai muito, hein? Cai muito. Preste atenção. Item 2. A instrução será orientada no seu sentido pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito, marque aí, ó, do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. Ok? A instrução vai promover a compreensão, a tolerância, a amizade em todas as nações, grupos raciais ou religiosos, que ajudarão, coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol do que? Futuros servidores da manutenção da paz. Os pais têm prioridade e direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. Como cai na prova, professor? Como cai na prova? Olha aí, ó. A educação deve ser direcionada, segundo a DUD, ao pleno desenvolvimento da personalidade humana, ok? E ao respeito pelos direitos do homem e da liberdade, pelas liberdades fundamentais, ok? Devendo o ensino ser gratuito nos graus elementares e fundamentais. E você lembra, é gratuito o quê? Na fé. Sendo obrigatório o quê? O elementar. Lembra do macete? Gratuito na fé. E obrigatório no elementar, grau elementar. Gostaram do macete? Anote aí. Então tá certa essa questão, né? Perfeito. Artigo 27. Toda pessoa tem direito a participar livremente do que, futuros servidores? Da vida cultural da comunidade, de fruir de quê? As artes e de participar do processo científico dos seus benefícios. Item 2. Toda pessoa tem direito à proteção dos seus interesses morais, proteção dos seus interesses materiais, decorrendo da produção científica, literária ou artística da qual seja autor. Perfeito? Artigo 28, estamos já finalizando. Toda pessoa tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente declaração possam ser plenamente realizados. Inciso 24. Toda pessoa tem deveres para com a comunidade em que o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível, ok? Então, na sociedade, a pessoa, na sua comunidade, ela tem que ter o livre e pleno desenvolvimento para a sua personalidade, ok? Item 2, no exercício dos seus direitos e liberdades, toda pessoa, marque aí, estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei. Por que, professor, essas limitações serão determinadas pela lei? Com o objetivo único de assegurar o reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem, de outras pessoas. Então, aquela velha frase, meu direito vai até onde começa o direito do outro, tá? Então, a ideia é, as leis, ela tem que limitar direitos e liberdades, mas que eu possa aí respeitar o direito do meu terceiro, de outrem, tá? E aí, com esse objetivo, trazer as exigências da moral, da ordem pública e também de uma sociedade que venha ter um bem-estar, de uma sociedade democrática. Item 3. Esse direito e liberdade não podem, em hipótese alguma, ser exercido contrariamente aos propósitos e os princípios das Nações Unidas. Artigo 30. Nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos e liberdades
aqui estabelecidos. Então, em 1948, a DUD ela foi feita e não poderia vir aí qualquer uma outra redação que venha destruir esta maravilhosa instituto normativo que nós estudamos até o presente momento. Ok? Futuros servidores da PM do Piauí. Eu quero agradecer você que assistiu até agora. Garanto a você que você vai fazer uma excelente prova. Venha aqui conosco para a loja do concurseiro, o curso online que mais cresce no Brasil. Eu estarei com vocês, professor Valnei Oliveira, conhecido como professor sucesso no mundo todo. Aguardo vocês, muito obrigado e aquele abraço. Se você quiser o nosso curso, é só fazer assim que eu volto. Um abraço, até o próximo encontro.